Eu já vi muito político fazer campanha para a população geral e esquecer de pedir o voto para a família, para os amigos, para as pessoas mais próximas e mais chegadas. E será que um político pode perder, ou melhor, nesse caso, deixar de ganhar esse voto das pessoas mais próximas, até da sua família? Eu sou Thiago Filomeno, especialista em marketing digital político, e hoje eu quero te contar uma história de uma campanha que eu participei em 2020, onde o candidato quase cometeu esse erro de esquecer dos amigos, no caso dele. Mas antes de eu contar a história, eu quero deixar clara a minha opinião. É possível sim você deixar de conquistar esse voto. A gente sempre fala que político tem que pedir o voto, o político tem que sempre lembrar de pedir voto em período eleitoral, e não é diferente num trabalho de marketing digital. Você tem que lembrar de pedir o voto até para sua família, para os seus amigos, porque você precisa dar um motivo para as pessoas votarem em você. Senão elas vão procurar um outro candidato. Mas vamos começar a contar a história então desse candidato de 2020 e eu vou dar um nome fictício para ele aqui para ficar mais fácil a compreensão da história. Vamos chamar ele de Zé, que era um candidato a vereador. O Zé trabalhava numa empresa estatal, uma empresa pública da cidade dele, tinha um cargo público e ele tinha um cargo de bastante destaque nessa empresa, onde ele ajudava bastante a população que dependia dos serviços daquela estatal, que era uma população mais carente, uma população que precisava do serviço desse serviço público. Ele ajudava bastante, entregava bastante obra, ele que resolvia o problema lá na ponta. Então ele acabou criando um relacionamento com essa população durante um período de 2 ou 3 anos, mais ou menos, que ele ficou nesse cargo de chefia dessa estatal. E aí quando ele me procurou, ele veio com essa ideia, pô, Thiago, eu tenho esse trabalho para uma população mais carente, eu queria ampliar a minha frente de trabalho, ampliar a minha comunicação através de rede social para falar com toda a população carente da minha cidade, porque tem muita população carente na minha cidade, e não só na cidade dele, né, em todas as cidades, não só do Brasil, isso não é uma crítica, tem muito mais pobres do que ricos, então ele gostaria muito de falar com o maior número de pessoas possível, porque, claro, todo candidato quer ser o mais votado, quer ter uma votação expressiva, para ganhar um corpo, enfim, para ganhar uma estatura política. E o Zé ele estava atrás desse objetivo com essa população, com essa grande população. Mas o que o Zé não via é que a população que ele ajudou, de fato, era uma população muito pequena para segurar toda a campanha dele. Mas ele estava, lógico, de olho nesse público-alvo de pessoas carentes que poderiam entender que o trabalho do Zé era um trabalho muito bom para essa população. O problema é que nessa população existe um grande número de candidatos que disputa esse voto e que se apresenta para essa população como uma pessoa que ajuda um público carente. E mesmo o trabalho do Zé sendo um trabalho muito bom dentro dessa empresa, dessa estatal que ele estava fazendo, ele de fato estava ajudando as pessoas, estava entregando, os eleitores lá fora iam olhar para ele como mais um candidato que eles não conheciam disputando esse voto dessa população de forma geral. E aí quando a gente começou a conversar, começou a montar o briefing da campanha dele, eu comecei a fazer alguns questionamentos para o Zé. Questionamentos esses que são padrões do nosso trabalho aqui para a gente desenvolver o planejamento de qualquer campanha. Então, Zé, quais são os seus hobbies? O que você faz? O que você gosta? De onde que é a sua família? De onde que tu veio? Enfim. E o Zé começou a conversar comigo, começou a explicar quem ele era, e ele começou a me dar algumas informações super preciosas e importantes para a gente montar público-alvo. Ele começou a falar assim, Thiago, eu tenho um grupo de moto que se reúne e eu já fui piloto profissional de moto, então eu tenho muita autoridade, as pessoas gostam de mim nesse grupo e tal. E é um grupo que a gente se reúne ainda para fazer trilha de vez em quando e tem lá umas 5.000 pessoas que giram em torno desse grupo e tal. E aí depois ele disse, eu tenho também um trabalho de um grupo de umas pessoas da minha cidade que se reúne, um grupo muito louco lá, diferente, enfim, que ajuda algumas pessoas, que discute negócio, discute política e tal. E é um grupo que também eu tenho bastante autoridade, as pessoas também me conhecem, e tem umas 2.000, 3.000 pessoas. Eu não vou me lembrar exatamente dos números dos públicos dele, mas girava mais ou menos em torno disso. E aí ele falou, olha só que louco, ele disse, tem um grupo de piloto de carro, pessoas que gostam de correr e tal, que eu consegui dinheiro do governo do estado para construir uma pista para os caras. Então olha a importância que ele tem dentro desse público. E esse público tinha 12.000, 13.000 pessoas, uma coisa do tipo. E eu falei, pô Zé, tu tens um público na tua mão
de 20 mil pessoas, mais ou menos, e a gente está falando de uma eleição que tu precisa de 3 mil votos para se eleger. Esse grupo de 20 mil pessoas, ele é muito diferente daquele público de pessoas carentes que tu queria falar lá no começo da conversa. Esse público já te conhece, tu já tem autoridade, tu já tem... as pessoas já te reconhecem como uma pessoa que ajuda aquele público inteiro de 20 mil pessoas. É muito mais fácil tu pedir o voto para essas pessoas do que tu ir disputar um voto com um monte de político num outro grupo maior, que enfim, que as pessoas também não te conhecem e que tu vai ser igual a qualquer outro candidato que vai estar disputando lá. Então, tu precisa fazer um trabalho super nichado, super segmentado, a tua campanha tem que ser em cima disso, com conteúdo super específico para um público super específico, falando com eles de forma recorrente a campanha inteira, para dar motivos para eles para votarem em você. Porque se você não pedir o voto, eles não têm dúvida, eles vão buscar um outro candidato. Eles não vão, de repente, nem saber que você é candidato a vereador na sua cidade. Então, vamos fazer um trabalho focado em cima desse público, que é um trabalho, inclusive, muito parecido com o método FAZ, que é um método que eu desenvolvi para ajudar políticos a conquistar votos através de um trabalho profissional de rede social. E esse trabalho precisa ser em cima de um público específico, com conteúdo específico para construir a autoridade. Ele nem precisava construir essa autoridade, ele já tinha, e falar de forma recorrente com ele para você pedir o voto para ele lá no final. Esse trabalho, sem dúvida, é um trabalho que vai ser muito mais efetivo com um público que você já conhece e, sem dúvida nenhuma, muito mais barato, porque você precisa falar só com 20 mil pessoas a campanha inteira para conseguir os 3 mil votos que estava planejado para você se eleger. E no final da campanha, o Zé acabou se elegendo, fazendo um trabalho específico, exclusivo em cima desse grupo. Ele até não abandonou o público das pessoas que ele ajudou lá na estatal, mas ele não fez esse trabalho através de rede social. Ele fez um trabalho de visitas, de voltar a visitar as pessoas nas comunidades onde ele ajudou, simplesmente para relembrar do que ele fez e dizer que ele era candidato, e conseguiu alguns votos lá também. Mas na rede social ele fez um trabalho específico dentro dos públicos que ele já tinha autoridade, que ele já tinha o reconhecimento das pessoas. Então foi muito mais fácil, muito mais barato, e ele conseguiu se eleger com a ajuda desse nosso trabalho, do nosso método. Bom, então essa história mostra que é sempre muito importante você avaliar o cenário e construir um planejamento de forma profissional, principalmente de marketing digital, para você não trabalhar simplesmente com achismo e de repente trabalhar com o público errado e ir atrás do voto errado na sua eleição.